Olá, vocês estão no canal Explica Isso, Pastor. Meu nome é Roberto Roéfero, eu sou pastor adventista da Igreja Adventista do Sétimo Dia, trabalho aqui na região oeste do estado de São Paulo. Seja bem-vindo ao meu canal, aqui nós vamos estar respondendo dúvidas, questões que aparecem. Durante muito tempo eu respondi essas dúvidas, essas questões pessoalmente, mas eu há algum tempo venho pensado que seria melhor gravar essas respostas, porque gravando você tem acesso fácil, outras pessoas que têm a mesma dúvida podem tirar aí a sua dúvida. Então seja bem-vindo. A pergunta de hoje ela foi feita pela irmã Ruth Alves, da Igreja Central, Adventista Central aqui de Presidente Prudente. E ela pergunta o seguinte: pastor, a respeito dos 1290, 1335 dias, 1260 dias, algumas pessoas têm dito que estas datas elas têm uma aplicação futura, lá para perto da volta de Jesus. Será que é assim, pastor? Então, irmã Ruth, essa resposta é para a senhora. Fique aqui no Explica Isso, pastor. Muito bem, vamos responder a pergunta da irmã Ruth, então. A irmã Ruth que tinha dúvida sobre os 1290, 1335 dias. Podemos colocar aí também os 1260 dias. Se estas datas têm aplicações para o passado, já aconteceram, ou se elas estão ainda para acontecer no futuro. Primeira coisa para poder explicar isso, nós temos que fazer uma digressão e explicar uma coisa importante que tem a ver com a interpretação das profecias, tá? Então nós temos, posso chamar assim, de 4 métodos principais para interpretar profecias. O primeiro deles é um método alegórico, também chamado de idealismo. Então esse método diz o quê? Que as profecias ali, especialmente as profecias de Apocalipse, com os seus símbolos, ela, na verdade, ali é tudo uma alegoria, um simbolismo mesmo. Nada daquilo ali é uma profecia que tem a ver com o futuro. Na verdade, foi escrito para as pessoas daquela época, para confortar as pessoas daquela época. Então você não pode fazer aplicações para o futuro. De alguma maneira também acaba se aplicando para toda a história, porque em toda época você pode pegar aquilo ali e extrair lições ali, lições éticas, lições morais daquilo que está ali, um conforto para a sua vida, etc. Mas não uma aplicação futura, profética daquilo que está ali. É claro que esse método é muito complicado da gente usar, porque ele justamente vai contra a ideia, o conceito de que o profeta podia prever o futuro sobrenaturalmente, que é isso que nós acreditamos na verdade. Então, não dá para nós adventistas usarmos esse método, o alegorismo, para interpretar profecias. Esse é um método muito comum de interpretação profética na Igreja Católica, tem uma longa história, uma longa tradição, desde lá de Filo, de Alexandria, e você vai avançando, e a Igreja Católica usa bastante esse método para interpretar profecia. O segundo método que eu vou falar para vocês é um método que nós usamos. Ele se chama historicismo. Como o nome dele pode nos sugerir, ele interpreta que as profecias apocalípticas, aquelas que estão em Daniel e Apocalipse, elas têm uma aplicação histórica. Então as profecias são aplicadas e acontecem desde a época do profeta, no caso João, o Apocalipse, ou Daniel de Daniel, e elas avançam, continuam avançando até a volta de Jesus, no final dos tempos. Então, no historicismo, por exemplo, você pega lá as 7 igrejas do começo de Apocalipse. Então você tem lá a igreja, vocês podem ver aí, né? A igreja de Éfeso é a primeira igreja. Então ela, para os historicistas como nós, ela começou na época ali, quando a igreja começou, quando Jesus foi para os céus, em torno do ano 30, e ela vai se estender até a morte do último apóstolo, o apóstolo João, lá no final do primeiro século. Então está aí a igreja de Éfeso, ela representa um período histórico. Aí você vai avançando aí nas igrejas, uma a uma, cada uma representando um período diferente da história, até que nós temos aí a igreja de Laodiceia, que simboliza o último período da história. Ela tem o início e ela só vai ter o final na volta de Jesus. Então, no método
historicista, as profecias acontecem ao longo da história. A estátua de Daniel, por exemplo. Então você tem lá a cabeça de ouro, que é a Babilônia, peito de prata, que é a Medo-Pérsia, depois você tem a Grécia, nos quadris de bronze, o Império Romano nas pernas de ferro, e o que veio depois do Império Romano, a Europa moderna, nos pés de ferro e barro, e até a pedra que bate na estátua, que é então a volta de Jesus. Então você tem toda a história condensada ali numa profecia, vai desde a época do profeta Babilônia, né, o profeta Daniel no caso, até a volta de Jesus, a pedra. Então esse é o método historicista. Esse era um método que os primeiros protestantes usaram para interpretar a Bíblia, especialmente Lutero, Calvino e outros dos protestantes magisteriais, os primeiros, que nós podemos chamar assim, os pais protestantes, eles usavam esse método para interpretar a profecia bíblica. E foi nesse método que eles encontraram ali a Igreja Católica da sua época, inserida na profecia bíblica, e o Papa, que eles interpretavam como sendo a besta, o homem do pecado. E as interpretações que nós, como adventistas, conhecemos bem, não fomos nós quem inventamos, na verdade. Esta é uma interpretação tradicional protestante. E foi usando o método historicista que os protestantes, então, se propuseram, também auxiliados por esse método, a fazer a reforma. Graças a esse método também nós estamos aqui hoje, nós protestantes. Terceiro método que eu vou citar para vocês, ele se chama preterismo, e vem da palavra pretérito. Lembra lá na escola que tinha pretérito perfeito, pretérito imperfeito? Pretérito é passado. Então, como o nome sugere, o preterismo diz que as profecias todas se cumpriram no passado. Aconteceram lá atrás. O profeta, ele não tem grandes coisas a dizer sobre o futuro. O preterismo foi inventado por um jesuíta espanhol chamado Luís de Alcázar. E ele foi inventado no contexto ali da Contra-Reforma, né, quando a Igreja Católica queria combater, frear o avanço da Reforma. E a ideia dele era justamente retirar a Igreja Católica do centro das disputas teológicas e proféticas da época. Então, se ele dizia que todas as profecias se cumpriram lá no passado, só até a época aí do apóstolo João, não havia nenhuma profecia que se cumprisse no futuro, e logo a Igreja Católica estava então livre das acusações dos protestantes de que ela era parte ali da profecia que estava acontecendo. Então lembre-se, o método preterista, as profecias estão no passado, foi inventado por um jesuíta espanhol, Luís de Alcázar. O objetivo era tirar a Igreja Católica da profecia, tá? Boa parte dos eruditos protestantes também são preteristas, né? A maior parte dos eruditos hoje são preteristas, acreditam assim. Além do preterismo, nós temos um outro método que é o futurismo. Embora o preterismo seja um método dos eruditos, o método popular de interpretação profética, na verdade, é o futurismo. Como nós já vimos que o historicismo acredita nas interpretações proféticas ao longo da história, o preterismo acredita na interpretação profética no passado, as profecias ficaram no passado. O que a gente pode entender de futurismo? Claro que as interpretações proféticas mais importantes estão no futuro, perto da volta de Jesus, quando então realmente as profecias vão se cumprir. Esse método foi inventado também por um jesuíta. O nome dele era Francisco Ribeira. Ele criou esse método em 1585, quando ele fez um livro interpretando o Apocalipse. E ele dizia que no período medieval não aconteciam profecias, mas que as profecias aconteceram parte no passado e agora a maior parte delas estava no futuro, especialmente assim muito antes da volta de Jesus. Então as profecias estão no futuro, no futurismo. O dispensacionalismo evangélico, que divide a história da humanidade em dispensações, se casou muito bem com o futurismo e com essa ideia de que lá no futuro, antes da volta de Jesus, então as profecias se cumprem, aparece o anticristo. Nesse método também a Igreja Católica ficava livre de estar na profecia. As profecias estão no futuro, no período da Idade Média, a Igreja da Idade Média ela não estava incluída nas profecias. Como vocês perceberam bem, tanto o preterismo quanto o futurismo foram métodos inventados por jesuítas durante a Contra-Reforma, cujo objetivo era tirar a Igreja Católica e o Papa das profecias, excluir a Igreja Católica e o Papa das profecias. O historicismo
como nós entendemos, ele praticamente naufragou no século XIX. Os evangélicos passaram para o futurismo e para o preterismo. Então, como se fosse um cavalo de Troia, o preterismo e o futurismo entraram no meio evangélico e solaparam as interpretações fortes, firmes protestantes acerca da Igreja Católica. No final do século XIX, praticamente todas as denominações evangélicas abandonaram a tradição historicista de interpretar as profecias e ficaram com o futurismo e com o preterismo. O único grande grupo que ainda permanece firme ao historicismo protestante são os adventistas do sétimo dia. Outros pequenos grupos ainda continuam interpretando assim, mas o único grupo relevante que ficou fomos nós, os adventistas do sétimo dia. Por que é importante fazer essa explicação sobre futurismo, preterismo, historicismo, para que a gente possa agora entrar na interpretação dos 1260, 1290 e 1335 dias? Porque, como nós podemos perceber aqui, a interpretação que a irmã Ruth nos trouxe a dúvida, né, que ela está tendo dúvida sobre isso, ela é uma interpretação, na verdade, futurista, que joga essas datas para eventos finais. Agora vamos para a Bíblia, para que nós possamos entender o que é que significa realmente isso aí. Então, eu vou abrir a minha Bíblia aqui, lá no livro de Daniel, no capítulo 12, quando aparecem essas datas aí. Daniel, capítulo 12, no versículo 7. O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas estas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não compreendi, por isso perguntei: meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras serão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios permanecerão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isso em consideração, mas os sábios sim. Depois de abolido o sacrifício diário, colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar alcançar o fim dos 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará, e então no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Percebem que os 1290 e 1335 dias estão fortemente ligados com os 1260 dias, aqui colocado como um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Hoje eu não vou interpretar os 1260 dias, mas eles começam no ano 538 e se estendem até o ano de 1798. Esse período aparece 7 vezes na Bíblia. Algumas vezes aparece como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Às vezes aparecem como 42 meses e às vezes aparecem como 1260 dias. De qualquer maneira, na interpretação historicista, cada dia simboliza um ano. Logo, esse período de 42 vezes 30 dias, 1260 dias. Um ano de 360 dias, 2 anos 720, mais um ano de 180 dias, a mesma coisa, 1260 dias. Então, sempre que aparece um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 1260 dias ou 42 meses, está tratando do mesmo período histórico, do mesmo evento histórico. Período que começa em 538 e termina em 1798, que nós chamamos de o período de supremacia papal. Esse período termina quando o general Berthier, a mando de Napoleão, entra lá em Roma e prende o Papa da época e leva o Papa da época preso para a França. Então ali aquele poder foi quebrado. E esse período vai começar, e agora os dois períodos estão ligados, nós podemos falar agora aí dos 1290 dias. Os 1290 dias são um período de poder teológico papal, quando o Papa ganhou supremacia na Igreja. Dentro do cristianismo, antes desse período, ainda havia dúvida se quem deveria governar era os bispos, um governo de bispos, os bispos reunidos tomando votos,
e o Papa sendo só um representante deles, ou se o Papa teria autoridade sobre os outros bispos, autoridade maior, em que ele poderia impor sua vontade. E foi lá no ano de 508 que isso aconteceu pela primeira vez. O Papa ganha autonomia eclesiológica, teológica, para dominar a igreja. Então aqui começam os 1290 dias, que terminam também em 1798. Mas aí você tem uma outra data dos 1335 dias. Esse período começa também no ano de 508, mas ele vai se estender até 1843. Por isso o texto diz assim: bem-aventurado aquele que chega até 1335 dias. Por quê? Quem chegar a 1335 dias veria a restauração da verdade em 1844. Uma grande profecia se cumprindo, a passagem de Jesus do lugar santo para o lugar santíssimo e o início, né, do grande movimento que levaria, através da pregação do Evangelho, o fim do mundo. Então, estão ligados. Os 1335 dias começam em 508 e vão até 503, 508 e vão até 1843. Os 1290 dias começam em 508 e vão até 1798. E os 1260 dias vão de 538 até 1798. Tá? Então, se eu jogar essas profecias para o futuro, eu estou sendo um futurista. Nós, adventistas, não somos futuristas. Só agora, para a gente encerrar esse assunto, havia uma dúvida também sobre a ressurreição dos justos. E a Bíblia é clara, e eu vou ler para vocês a Bíblia, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13. E diz assim, 1 Tessalonicenses 4, 13. Esse é um texto bem interessante. Paulo diz assim: não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes com relação aos que dormem, para que não se entristeçam como outros que não têm esperança. Aí Paulo diz assim, olha, versículo 15: dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós que estivermos vivos e que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos, quer dizer, não teremos vantagem sobre os que dormem, isto é, os que já morreram. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os justos ressuscitam juntos, ao mesmo tempo, por ocasião da volta de Jesus. Então, não há nenhuma ressurreição em que justos ressuscitem vários dias antes. E a irmã disse que essa é uma interpretação que estão dizendo, vão aparecer para aqueles que estão em perseguição, para poder confortá-los, dar esperança que Jesus logo está voltando. É óbvio que o povo de Deus, que não vive em trevas, mas vive na luz, não será pego de surpresa na volta de Jesus, porque justamente estarão fugindo no período de perseguição, ou presos no período de perseguição. Ele não precisa de ninguém que venha lhes dar esperança, já que eles percebem que aqueles realmente são os eventos finais, eles estão se encerrando e Jesus já está voltando. Tenho certeza que nós estaremos firmes, prontos, passaremos pela angústia de Jacó, mas venceremos esse período e estaremos preparados para receber o nosso Jesus de braços abertos quando ele voltar nas nuvens dos céus. Então, tá aí a resposta para a irmã Ruth, mas para todos aí que assistiram esse vídeo. Então a explicação é que os 1260, 1290 e 1335 dias são profecias que já se cumpriram no passado, não tem interpretação futura para elas. Se nós fizermos assim, estaremos usando um método desenvolvido por jesuítas para quebrar o método correto de interpretar profecias, que é o método historicista, inventando aí o futurismo para que jogar as profecias do futuro e livrar, né, a igreja da sua época de estar envolvida nas profecias. Nós, adventistas, claro, não fazemos isso, tá bom? Então, irmã Ruth, está aí a resposta, que Deus abençoe. Se você tiver alguma dúvida, mande para mim e eu vou estar procurando responder para você aqui no nosso canal, nesta seção do canal que se chama Explica Isso, Pastor. Deus te abençoe. Tchau.